Hoje é a nossa Santa Ceia. Eu sinto que já está sendo abençoada. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu estava vindo para pregar hoje sobre o Salmo de número 120, quando fala que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Mas da secretaria para cá, Deus colocou algo no meu coração e eu lembrei-me do apóstolo São João na ilha de Patmos. O apóstolo São João, exilado, preso na ilha de Patmos, foi mandado para morrer lá na ilha de Patmos. Era uma ilha que o Império Romano mandava os condenados para trabalho forçado e quase sempre era morte o resultado, porque havia pouca água, pouca alimentação, muitos escorpiões, aranhas, e normalmente as pessoas, os presos que eram mandados lá, iam para morrer. E assim também mandaram o apóstolo João para a ilha de Patmos para morrer lá. Eu poderia falar muita coisa sobre a ida de João para Patmos, para a ilha. Era uma ilha grega. Poderia falar que talvez no barco houvesse até zombaria. Será que o Deus dele vai livrá-lo? Vamos ver se Deus vai cuidar dele lá na ilha. Olha, esse não volta mais. Mas eu quero dizer que a história de João, o apóstolo, foi diferente, porque lá em Roma, um dos senadores matou o imperador, e esse senador que assumiu o Império Romano, a primeira coisa que fez foi mandar tirar João lá da ilha de Patmos e trazer para cuidar das igrejas lá na Ásia Menor. Então João não morreu na ilha de Patmos. João morreu velhinho, de barbas brancas, cabelos brancos, cuidando da igreja. Mas lá na ilha de Patmos, com certeza não era bom, um lugar bom. Mas João estava confiando em Deus. O Deus que esteve com ele durante toda a vida, estaria com ele também lá na ilha. E essa é a fé que nós temos. Aonde nós estivermos, Deus está conosco. Porque Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então cada crente, cada cristão, ele não tem dúvida. Onde ele estiver, Deus vai estar ao lado dele, vai estar junto com ele, cuidando dele. Então João tinha essa fé. E lá em Patmos, ele não se esqueceu do Senhor. Num domingo pela manhã, lá estava João na presença do Senhor, orando, buscando a Deus. Isso nos inspira a buscar a presença de Deus sempre, nos bons e nos maus momentos. Há pessoas que quando passa por dificuldade, no lugar de ela orar, de buscar a Deus, ela murmura, ela lamenta, ela reclama. Até mesmo quando ela está sendo perseguida, que é a hora que ela deve buscar mesmo, ela fica reclamando: cadê Deus? Deus esqueceu de mim? Não foi isso que João fez. João estava orando, buscando a Deus, falando com o Senhor. Lá em Patmos, Senhor, me fortaleça, me abençoa. E ali João teve uma experiência tremenda, sobrenatural. O próprio Jesus se manifesta para ele, com o corpo ressurreto. Sempre que nós ouvimos o Evangelho, pregação, nós imaginamos Jesus como cordeiro, foi sacrificado por nós, sofreu tanto lá no Calvário. Mas não podemos esquecer que esse Jesus que foi o cordeiro,
ele também é o leão que venceu a serpente. E João viu Jesus com o corpo ressurreto. E ali, no início do livro de Apocalipse, fala de Jesus com o corpo ressurreto. Olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, o rosto brilha como o sol no seu esplendor, a sua voz como voz de muitas águas. E quando João teve aquela visão de ver o Senhor, não resistiu, ele caiu por terra. O impacto da presença de Deus foi tão forte que ele não resistiu, ele caiu. E ali ele ouviu o Senhor dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que estive vivo e fui morto, mas eis que agora estou vivo e vivo para sempre. E tenho em minhas mãos toda a autoridade, a chave da morte, a chave do inferno. Então João ali teve uma experiência que nenhum mortal teve ainda. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Elias foi levado numa carruagem de fogo. Enoque o Senhor o tomou para si. Mas ter uma experiência de ver o Senhor como João, nenhum mortal teve ainda. E o Senhor falou: escreve essas cartas. E João escreve as 7 cartas para 7 igrejas lá da Ásia. O Senhor Jesus sabia que Patmos não era o destino final de João, ele ia voltar. Escreve tudo isso que você está ouvindo. Quando João acabou de ouvir sobre as 7 cartas, sobre as 7 igrejas, as cartas que ele ia escrever, aí ele teve uma experiência fortíssima. Está no capítulo 4 de Apocalipse, que diz assim: depois dessas coisas, olhei. Se alguém está com a sua Bíblia, eu creio que todos devem estar com a Bíblia, abra a sua Bíblia. E aqui no telão, para quem não trouxe. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha, lá em Patmos. Mandaram João para morrer lá em Patmos. Mas Deus sempre transforma em bênçãos. Coisas que nós não entendemos, coisas que nós não compreendemos. E muitas vezes, por nossa fraqueza, nós reclamamos. Mas está escrito que Deus faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Foi lá em Patmos que João viu uma porta aberta no céu. Que coisa maravilhosa. Que experiência, ele vindo. E aí aconteceu algo. Estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Olha que experiência. Aí o João foi arrebatado em espírito. A porta do céu estava aberta. E aqui no capítulo 4 mostra o que João viu. Ele viu o trono de Deus. Ele viu os querubins adorando o Senhor. Ele viu os seres celestiais. Ele teve uma visão do céu. Os 24 anciões. Ele viu o rio de água da vida que saía do trono de Deus. Enfim, foi uma visão extraordinária que João teve do céu. E aqui relata os trovões, os relâmpagos que havia em volta do trono. Foi algo de extraordinário, profundo. E eu quero dizer isso para vocês, que aquilo que João viu
é o destino de cada um de nós. Um dia nós estaremos lá e estaremos como os anjos, como os serafins, como os querubins, adorando a Deus, adorando o Senhor. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, fala que os querubins ficavam adorando o Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Adoração. Quando Jesus disse para Satanás, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto, só a Ele servirás. É porque Deus é digno de toda adoração. Tem pessoas que falam assim: Deus precisa da minha adoração. Não, porque Deus é desde a eternidade. E desde a eternidade os anjos, os arcanjos, os serafins adoram a Deus. O adorar a Deus nos torna semelhante a Ele, adoração. Porque à medida que nós adoramos, o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Vai moldando o nosso coração. E nós vamos crescendo. Porque esse é o alvo, esse é o objetivo. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer para chegar à estatura de varão perfeito. A adoração, quando ela vem do fundo da nossa alma, vem do fundo do nosso coração, o nosso coração vai sendo limpo. Porque o Espírito Santo vai trabalhando em nós. E à medida que nós adoramos, nós nos afastamos do mal, do erro, do pecado. Nós vamos fortalecendo o nosso espírito. A adoração nos torna semelhante a Deus. É por isso que uma pessoa que serve o inimigo, a cada dia ela vai ficando mais feia. Mas a pessoa que serve a Deus e adora a Deus, a cada dia a sua vida vai sendo transformada de glória em glória. O seu falar vai sendo transformado. O seu agir vai sendo transformado. As pessoas percebem a mudança na sua vida através da adoração. É gostoso cantar. Mas quando você canta com o coração, canta com a alma, aquele louvor chega à presença de Deus e agrada a Deus. E, consequentemente, a bênção do Senhor, a presença do Senhor, a ação do Espírito Santo vai também fortalecendo o seu interior, a sua fé, sua vida com Deus. Então, assim como os serafins, os anjos, os arcanjos adoram a Deus, um dia nós estaremos lá adorando a Ele face a face. Mas aqui na terra, a adoração precisa estar sempre nos nossos lábios, porque Deus é digno de adoração. E quando nós adoramos, nós vamos nos tornando semelhante a Ele. Adoração precisa ter palavras de adoração que brote do fundo do nosso coração. Adorar a Deus. Mas falando sobre isso, sobre o céu, na carta aos Efésios, capítulo 2, no versículo 6, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz assim: que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então toda pessoa que teve encontro com Jesus, que um dia se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus, essa pessoa nasceu de novo. Nasceu do Espírito, da palavra, da água e do Espírito. Nasceu da palavra e do Espírito.
Então ela nasceu de novo. É isso que Paulo está dizendo. Deus nos ressuscitou. É por isso que hoje você ouve a palavra de Deus e você entende de uma outra forma, diferente de uma pessoa que não conhece Deus, de uma pessoa natural. Para uma pessoa natural, a palavra é apenas palavra. Mas para uma pessoa que conhece Jesus, a palavra é viva, a palavra é poderosa. E essa palavra é luz, é lâmpada, é escudo, é rocha, é fortaleza. O salmista dizia que a palavra de Deus é um escudo para os que nela confiam. Palavra de Deus. Então Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então hoje nós sabemos que oração não é apenas você falar, é um monólogo. Oração é falar com Deus. Mas Paulo diz mais do que isso. Deus nos fez assentar em lugares celestiais, nas regiões celestiais. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, preste bem atenção nisso. Isso é forte, isso é profundo. Quando você fecha os seus olhos para orar, o seu corpo está aqui na terra. Mas, na verdade, você está na presença de Deus, assentado nos lugares celestiais. Você pode ter essa fé, que quando você está orando, ou você dobra o seu joelho, ou você inclina o seu coração, pode estar assentado, pode estar deitado como Jonas no ventre do peixe, não importa. Quando o seu coração se inclina para orar, buscar a Deus, você está na presença do Pai, perto do trono de Deus. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. É por isso que no Salmo 120, o salmista dizia: na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Porque Deus ouve a nossa oração. O salmista também escreve no Salmo 50: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então a oração, quando nós invocamos a Deus, momentos de angústia, momento em que estamos chorando, estamos com medo, preocupados, estamos diante de situações adversas, enfrentando problemas, muitas vezes sendo humilhado, caluniado, difamado, perseguido. Mas quando nós começamos a orar, o corpo está aqui, mas tenha certeza que você está bem perto do trono de Deus. Deus está ouvindo a sua oração e Jesus está ali como advogado, intercedendo por você, para te dar força, para te dirigir, para te guardar, para te dar caminho. Deus não te abandona. Deus não deixa você sozinho. Mesmo que haja uma sentença contra você, mas se você orar a Deus, Deus muda. Há algo na palavra de Deus que o profeta Isaías foi lá e deu uma palavra para o rei Ezequias. Ezequias, acerta a sua casa, coloca a sua vida em ordem, coloca em ordem a tua casa, que essa doença que você está, você vai morrer. Então era uma sentença de morte. O rei Ezequias, ele vira para a parede e começa a orar, a falar com o Pai: Deus, eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto aos seus olhos,
E ali ele se humilhou diante de Deus, ele orou, ele buscou a Deus. E Isaías estava indo embora, saindo do palácio. Ele falou: profeta, volta lá para o rei Ezequias e diga para ele: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu vou sarar você dessa enfermidade e vou acrescentar mais 15 anos de vida. E o profeta volta lá e fala: a sua sorte mudou, sentença mudou. A oração tem esse poder. O diabo talvez já deu uma sentença: seu filho vai morrer nas drogas, seu esposo vai morrer na bebida, vai morrer nessa doença, vai morrer na incredulidade. Mas quando você começa a buscar a presença de Deus, invocar o Senhor, Deus responde à oração e o milagre acontece. Então a oração, ela tem um poder tremendo de mudar as coisas, de mudar o destino, de mudar a sorte, de mudar o rumo, de mudar a sentença. Talvez você até se acomodou com a situação, mas se você buscar a Deus, as coisas vão mudar, a situação vai mudar, a porta vai se abrir. Tem uma porta aberta no céu para você, meu irmão. Tem uma porta aberta no céu para você, minha irmã. A situação vai mudar. Mas agora que nós temos essa nova vida, nós somos de Deus. Somos de Deus. O apóstolo São João fala isso na sua carta. Filhinhos, sois de Deus. Então nós somos dele. E nós sabemos que através da oração, nós recebemos mais unção, mais virtude, mais poder. É o que nós precisamos. Poder de Deus na nossa vida. Algumas pessoas já se acomodaram. Eu sou assim e vou continuar assim. Mas não, meu irmão. O poder do Espírito Santo muda a nossa vida. O poder do Espírito Santo nos fortalece. O poder do Espírito Santo nos dá ousadia. Foi por isso que Jesus fala para os discípulos: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão ter poder para ser testemunha. Então o Espírito Santo, ele nos dá força, nos dá poder para nós falarmos de Jesus, para nós pregarmos a palavra, para nós orarmos, para nós sermos bênção aonde estivermos. Apesar de que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor do crente procurando uma brecha, porque ele não quer que você fale de Jesus, ele não quer que ninguém saiba que você é de Cristo. Ele tem pavor de ver você testemunhar, ver um crente testemunhar, falar da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. E é por isso que o poder do Espírito Santo faz toda a diferença. Poder para testemunhar, para falar, para dar autoridade. Lembre-se, você está assentado nos lugares celestiais. Está pertinho de Deus, fala: Senhor, eu quero mais unção, eu quero mais poder, eu quero mais virtude, eu quero ser uma bênção lá no meu trabalho, quero ser uma bênção no meu lar, quero ser uma bênção na minha igreja, eu quero ser uma bênção onde eu andar. E outra coisa, gente, a oração, ela nos capacita. A oração, ela faz toda a diferença.
Você vai ser um diácono abençoado, usado por Deus na igreja, trazendo esperança, força, fé, alegria, desejo de ser servo de Deus, através do seu testemunho, um diácono cheio do Espírito Santo. Você, meu amigo, minha amiga, cada um de nós temos um ministério. Cada um de nós. Talvez não seja de pregar num púlpito, mas de dar uma palavra para alguém, de orar por alguém, interceder por alguém. Ter propósito de oração, orar pela salvação de almas, orar pelo ministério da igreja, pela sua família, pela sua casa, pelo seu filho. Nós somos aquela vara que está ligada na videira. E toda vara ligada na videira dá fruto. Tenha certeza que muitas vezes um sorriso, uma palavra de esperança, muda a situação de pessoas, de famílias, muda a história de muita gente. Mas uma coisa é certa: não tem coisa melhor para o crente do que se alimentar da palavra de Deus e ter comunhão com Deus através da oração. Seja a oração na hora da angústia, seja a oração na hora que está tudo bem, você está agradecendo, seja na oração que você está pedindo a direção, mas uma coisa é certa: a melhor parte é estar na presença de Deus. Foi o que Jesus disse para Marta: Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Qual foi a escolha dela? Estar aos pés de Jesus. E não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Se você está doente, ore a Deus. Se você está cheio de problema, ore a Deus. Se você está enfrentando lutas, ore a Deus. Se tudo está bem, adore e glorifique a Deus. Mas não deixe de estar na presença dEle. Porque esse é o nosso destino. Jesus conquistou para nós na cruz. É morar com o Senhor na glória eterna. Estar perto do Pai por toda a eternidade. Por isso, meu irmão, as lutas vão passar. Os problemas vão passar. As dificuldades vão passar. Nada disso é comparado com o que o Senhor tem reservado para nós na glória eterna. Está escrito: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, Deus tem reservado para aqueles que o amam. E quantos de vocês amam Jesus? Levante a mão direita para o céu, levante a esquerda e aplauda o nome do Senhor.